fenómeno imigratório tem em Portugal desde há muito tempo uma grande importância. No decorrer do século XX, registou-se em Portugal fortes movimentos imigratórios que atingiram números espetaculares durante o regime fascista, em particular entre 1961 e 1972. Período que corresponde ao início das guerras coloniais e à falta de mão de obra não qualificada nos países capitalistas mais desenvolvidos da Europa. Uma sociedade que obriga à imigração em massa, que repele para fora da pátria os seus cidadãos, é uma sociedade que não está bem. É uma sociedade em crise. A imigração foi sem dúvida um flagelo. Após a Segunda Guerra Mundial, enquanto muitos trabalhadores portugueses contribuíam para a recuperação e o desenvolvimento de diversos países, os governantes mantinham o nosso país num profundo atraso económico e social, sob um regime colonialista e de forte opressão. Vieram cedo, mortos de cansaço. Adeus, amigos, não voltamos cá. E o mar é tão grande e o mundo é tão largo. Maria bonita, onde vamos morar? Na barcarola canta a marujada. O mar que eu vi não é como o de lá. E a roda do leme e a proa molhada. Maria bonita, onde vamos parar? Nem uma nuvem sobre a maré cheia, o sete estrelo sabe bem onde ir. E a velha teimava, e a velha dizia: Maria bonita, onde vamos cair? Muitos foram os comunistas e outros antifascistas que nos diversos países desenvolveram uma intensa atividade de denúncia do regime fascista e de solidariedade com os presos políticos. São vozes de imigrantes revoltados e que alguns até com medo de regressar a Portugal a PIDE nos fosse prender. Calculámos que fossem mais de 120 mil. Também estavam representados os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e da Guiné, Cabo Verde. Foi um dia em que me senti orgulhoso de ser português. Conseguimos denunciar e desmascarar as autoridades portuguesas que subjugavam o nosso povo a uma ditadura tão férrea como aquela. Sempre muito ativos na luta por melhores condições de vida, bem como em ações de solidariedade com outros povos que lutavam contra o colonialismo e o imperialismo. E em março de 1959 fundámos a Junta Patriótica Portuguesa, como organização ligada a todos os sectores políticos da Venezuela, inclusive com o governo, porque começámos a editar primeiro um boletim informativo das nossas atividades na Venezuela. E, portanto, todos os anos, antes portanto, do 25 de Abril, nós comemorávamos o 5 de Outubro e o 10 de Junho. Era os únicos dias onde a gente podia aparecer perante o público português e venezuelano, e não só, na Praça Bolívar. Então organizávamos um ato onde convidávamos as estações de televisão e iam e passavam à noite no noticiário as nossas iniciativas como os lutadores contra a ditadura de Salazar, ainda que muitos não comungavam das nossas ideias, mas tinham uma coisa: é para os presos políticos darmos ajuda. Nós tínhamos um núcleo bastante bom em São Paulo, editávamos o jornal Portugal Democrático, tínhamos um grupo que fazia uma política unitária, mas na qual predominava, de facto, os elementos do partido, e que éramos os mais ativos, não é? O que nos valia era a luta anticolonialista, porque, no fundo, os brasileiros ainda conservavam uma reserva, aquela reserva antiga de terem sido colonizados pelos portugueses, coisa que eles nunca puderam perdoar, nem podem perdoar, de uma maneira geral, no Brasil.
Por exemplo, todos os anos mandávamos uma exposição à Assembleia Geral das Nações Unidas reclamando quanto o que se passava em Portugal e tal. Portanto, depois as guerras coloniais, os crimes que se cometiam, fazíamos uma exposição que era, aliás, nós mandávamos o jornal para as Nações Unidas, o nosso jornal ia todos os meses, eles assinavam. Decidi ir para o estrangeiro. Quando cheguei ao estrangeiro, aquilo foi uma experiência única, porque a pessoa não conhecia nada, conhecia muito pouca gente, e a primeira preocupação era criar associações e colaborar na denúncia da guerra colonial, do fascismo, do regime, e a Bélgica teve um grande papel penso eu, teve um grande papel nessa ação. Quis saber quem sou. Chegou abril. O que faço aqui? Grândola Vila Morena. Para os imigrantes, a par da liberdade e de melhores condições de vida para o povo português, o 25 de abril criou perspectivas do regresso a Portugal para muitos deles. Depois de sair de Portugal, a salto, como muitos outros portugueses, muitos outros jovens nessa altura, passei pela França, pela Holanda, pela Alemanha e também pela Suíça. E aqui fiquei, à espera que um dia algo de novo surgisse no nosso país, em Portugal. E isso aconteceu exatamente no dia 25 de abril de 1974. Eu vivia sempre com uma mala pronto a vir-me embora, à espera que acontecesse alguma coisa. E de facto foi o que aconteceu no dia 24 de abril, ou no dia 25, propriamente no dia 25. Eu todos os dias de manhã ligava à rádio e liguei a rádio e ouvi uma notícia que se tinha passado alguma coisa em Portugal. E foi a partir daí, que já nesse dia já não fui trabalhar, é claro que o pessoal começou a ficar agitado, à espera, a tentar obter notícias, a telefonar para Portugal, a tentar saber o que se passava. Pronto, e com o desenrolar dos acontecimentos apercebemos que não era um simples levantamento militar que estava a acontecer, que era alguma coisa mais importante. Tocou o telefone no meu apartamento. Eu vinha ao telefone, quem será a esta hora? Ainda era muito cedo. Quem era? Era um amigo meu, de Coimbra. E então não sabe das últimas notícias. O que é que foi? Você não sabe que já caiu o Marcelo Caetano, já está aquilo, já anda um revolução lá em Portugal, uma revolução. Já... A primeira reação que tive foi pensar em regressar a Portugal. Está havendo um movimento em Portugal e tal. Eu assim, está havendo o quê e tal? Vê se puderes e tal. Eu fui logo para casa ligar os rádios a ver se conseguia pedir licença para sair e tal. Mas é claro. Uma pessoa está à espera disso, mas depois quase que não acredita. Quase que não acredita. É indescritível. É uma alegria, uma vontade de querer voltar logo. Lembro-me quando passei a fronteira, comecei a chorar. Como uma criança, é uma lembrança tal que até agora estou... ouvir a rádio. Eu tinha sido um país em que a rádio era uma tristeza, e quando não era uma tristeza, era um horror. E aí é que eu senti mesmo o Portugal novo. Desde logo, muitos trabalhadores portugueses imigrados identificaram-se com esta data marcante da nossa história. O movimento associativo alargou-se, a participação cívica e no movimento sindical cresceu, núcleos do PCP surgiram à luz do dia. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Mas as políticas de direita praticadas ao longo dos anos pelos sucessivos governos têm impedido, para muitos, a concretização do sonho do regresso.
Ao mesmo tempo que os imigrantes promovem a nossa cultura, os vários secretários de Estado limitam-se a viajar pelo mundo com bonitas palavras e declarações de boas intenções. Ao mesmo tempo que os imigrantes desenvolvem cursos de português, os sucessivos governos têm vindo a desinvestir nesta área. Ao mesmo tempo que os imigrantes e os trabalhadores consulares muito justamente reivindicam melhores serviços consulares, os governos sucessivamente adiam a modernização dos serviços, despedem pessoal ou encerram postos. Ao mesmo tempo que os imigrantes exigem serem ouvidos quanto às políticas que diretamente lhe dizem respeito, os governos sempre tentaram instrumentalizar a sua participação, nomeadamente o Conselho das Comunidades Portuguesas. Ouvimos falar dos imigrantes de sucesso. É um facto que hoje, e após comerem o pão que o diabo amassou, muitos imigrantes conseguiram melhores condições de vida, deram educação aos seus filhos, alguns são comerciantes ou industriais bem-sucedidos. Na diáspora, encontramos hoje portugueses prestigiados e que prestigiam Portugal nas áreas da cultura, economia, da ciência e da técnica. Também é verdade que Portugal é hoje um país de imigração, que recebe trabalhadores de diversos continentes que procuram em Portugal aquilo que os imigrantes portugueses procuravam e ainda hoje procuram no estrangeiro: melhores condições de vida para si e seus familiares. Mas esta realidade não pode esconder uma outra que tem vindo a crescer: a dos novos fluxos migratórios em condições por vezes de grande precariedade, em consequência do desemprego e ofensiva da direita. Claro que valeu a pena, pá. E não é para a alma ser pequena, pá. Com alma. Não é uma questão de valer a pena, pá. É difícil conceber Portugal sem o 25 de Abril. Eu regressei no dia 1 de maio de 74. Cheguei a Lisboa, deviam ser umas 2 horas, 2h30. De facto, foi qualquer coisa de extraordinário. O 1º de maio de 74, nós seguimos do aeroporto diretamente para a manifestação. Aquilo era um mar de gente, era impossível romper por aquelas ruas. De facto, foram momentos inesquecíveis. Vai a fazer 30 anos que se deu o 25 de Abril e temos que continuar a luta. Eu sou filho de uma jovem democracia. É incrível, acho que poucos temos essa sorte. Por isso acho que também temos que a defender, com muita convicção e muita força e orgulho. Não podemos deixar governos completamente reacionários acabar com esses valores e acabar com as conquistas que se fizeram naquela época. Um grupo de capitães, juntamente com o povo, fizeram Portugal novo sem espingardas nem canhões, nem mortes e nem destruições, e com pouca gente ferida, que a nossa bandeira erguida ouviam-se os clamores e uma revolução com flores nunca vi na minha vida. Desde que a minha filha já tinha 2 anos e ao uma hora da noite começou a chorar, ou com dor de dentes ou com outra coisa, e eu levantei-me. Levantei-me e acendo o rádio. Acendo o rádio, era uma hora da noite, estava dando informações numa rádio francesa que qualquer coisa se passava em Portugal, que talvez fosse um golpe de Estado. E passado um quarto de hora, novamente o mesmo rádio que repetiu: qualquer coisa grave se passa em Portugal. E eu disse: filhos da mãe, não é qualquer coisa grave, se é para derrubar aqueles cães, é uma coisa boa. A Constituição dos Cravos era uma das mais progressistas, das melhores na Europa neste século. Mas este ano eu vejo uma coisa importante: é que o governo de direita em Portugal, mas também os governos aqui em França e noutros sítios, têm medo das comemorações do 25 de Abril ou então da resistência francesa aqui. Porquê? Porque os programas, o sistema de vida que vinha da resistência e que saiu das revoluções dos cravos, como aqui da resistência francesa, é a criação da segurança social, por exemplo, é a criação do direito à reforma, é a criação de direitos que devemos continuar a lutar e a salvaguardar, porque hoje em dia essas leis da abolição dos cravos foram muito atingidas pela política da direita e dos partidos socialistas na Europa. Por isso, é preciso continuar a comemorar o 25 de Abril, de lutar. Temos que fazer uma nova sociedade, a sociedade que o 25 de Abril de 1974 nos apontou. Uma sociedade verdadeiramente democrática, livre e pelo respeito humano e social. Viva o 25 de Abril, sempre. De tudo que Abril abriu,
Ainda há pouco se disse, um menino que sorriu, uma porta que se abrisse, um pão que se repartiu, um capitão que seguiu que a história lhe perdisse, e entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo que levantava sobre um rio de pobreza a bandeira em que ondulava a sua própria grandeza. A Revolução de Abril pôs fim à ditadura fascista e à guerra colonial. Restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos essenciais dos trabalhadores e dos cidadãos, promoveu mudanças positivas nos valores e mentalidades, impulsionou transformações económicas e sociais progressistas, abriu caminho à construção de um Portugal democrático. A Revolução de Abril concretizou sonhos e objetivos pelos quais lutaram e se sacrificaram, durante quase meio século, sucessivas gerações de portugueses, constituindo justamente um marco honroso e maior da nossa história. Apesar de muitos recuos e destruições, os grandes valores da Revolução de Abril criaram profundas raízes na sociedade portuguesa e continuam a inspirar a luta dos trabalhadores e de todos os cidadãos que acreditam que é possível e necessária uma sociedade mais justa e mais democrática. Que viva Abril sempre, agora mais do que nunca. No teu ventre semeado